Ana Jacinto é secretária-geral da Aresp, a associação que representa a hotelaria e restauração em Portugal. Ana, neste momento qual é o ponto de situação, sabendo todos nós, não só em Portugal como um pouco por todo o mundo, que o setor da hotelaria e muito em particular o da restauração é dos mais afetados por toda esta pandemia? Sim, de facto, infelizmente é isso mesmo. Não só os nossos dados comprovam aquilo que disse, como também o próprio INE recentemente fez uma avaliação onde se comprova que os setores da restauração e do alojamento são de facto e de longe os estabelecimentos que estão a ser mais afetados. Nada que a Aresp não esperasse e por isso começou a monitorizar o impacto desta crise no setor já quase há um mês. Nós fizemos o nosso primeiro plano de trabalho com propostas concretas no dia 16 de março, portanto já há algum tempo que antevíamos que esta situação iria ser muito complicada para o setor e temos vindo a monitorizar constantemente porque não temos o hábito de falar de cor e com base naquilo que pensamos ou achamos e por isso vamos ao terreno e vamos constantemente inquirindo os nossos empresários. O último inquérito que fizemos foi no passado entre o dia 1 e o dia 3 e os resultados que obtivemos foram de facto muito, muito preocupantes. Nós tivemos em menos de 24 horas cerca de 2.000 respostas válidas, o que demonstra bem a preocupação do setor, que normalmente é um setor que não tem muita disponibilidade nem predisposição para responder a inquéritos e, portanto, nota-se bem a preocupação que o setor está a ter. E como tivemos estas respostas todas, 2.000, é uma amostra muito considerável para tirarmos conclusões. Para partilhar convosco algumas dessas conclusões que consideramos verdadeiramente preocupantes, é o facto de 75% do setor estar completamente encerrado. Se destratarmos a restauração do alojamento, evidentemente que a restauração, o número ainda é maior, porque pelo estado de emergência a restauração, como sabemos, está toda encerrada, podendo só funcionar naquelas modalidades de takeaway ou delivery. Cerca de 30% dizia-nos que já não tinha conseguido pagar os salários de março. 80% diz-nos que em maio e junho não vão ter receitas absolutamente nenhumas, portanto será faturação zero. Cerca de 50% dizia-nos à data, hoje obviamente que os números vão crescendo, são dinâmicos e cada dia é pior e portanto sabemos que hoje os números já subiram, mas à data da inquirição 50% já estava a recorrer ao layoff. Sendo que 70% destes que nos diziam que iam recorrer ao layoff não tinham condições para suportar os salários de abril se a Segurança Social não apoiar no final do mês, como a senhora Ministra já referiu várias vezes, que no dia 28 estaria o apoio a entrar nas empresas. 77% destes inquiridos dizem-nos que não estavam a recorrer a qualquer linha de financiamento. Porquê? Também 2/3 dos inquiridos nos dizem que as linhas não estão adequadas às necessidades das empresas e daí não recorrerem a elas. Os restantes 23% que recorreram à linha do microcrédito do Turismo Portugal, um apoio direto, sem juros, rápido, esse sim mais adequado, mas exclusivo para as microempresas. E este é o cenário verdadeiramente preocupante do setor, que à data de hoje já estamos no dia 17, portanto à data de hoje já é bem pior. Nós vamos voltar a inquirir os nossos empresários no final do mês e vamos ser surpreendidos outra vez com dados muito preocupantes. Por tudo isto, e como lhe dizia no início, nós no dia 16 de março fizemos um plano de trabalho com cerca de 40 propostas que tivemos a oportunidade de discutir com o Ministério da Economia, com a senhora Secretária de Estado do Turismo e que temos discutido permanentemente, porque estamos permanentemente em diálogo com o Governo. Algumas dessas medidas vieram a ser implementadas não exatamente no desenho que a Aresp as tinha proposto, mas acabaram por vir a ser implementadas ou até ajustadas, mas muitas delas estão longe daquilo que eram as propostas da Aresp, até porque... A Aresp, precisamente, Ana, peço desculpa interrompê-lo, mas a Aresp tem insistido sobretudo em dois pontos, por aquilo que tenho tido a oportunidade de me aperceber.
por um lado, a necessidade da isenção de pagamento de rendas dos estabelecimentos de restauração e, por outro, também numa mudança dos planos de prestações, quer à Segurança Social, quer à própria autoridade tributária. Em que medida é que isto efetivamente iria ajudar os estabelecimentos nesta fase e, por outro lado, até que ponto é que isto, em termos práticos, consegue ficar operacionalizado no terreno em escasso, num tão curto período de tempo? Bom, nós, e eu tenho dito isto variedíssimas vezes, nós temos dito frequentemente que reconhecemos o esforço do Governo em implementar medidas e tentar ajustar as medidas. O que nós temos dito é que hoje, à data de hoje, que sabemos efetivamente a dimensão desta crise e o prolongamento desta crise, e sabemos que a retoma não vai ser simples e que vai ser demorada, à data de hoje sabemos que esses apoios e essas medidas são insuficientes. É isto que temos dito. Falou do exemplo das rendas. É um bom exemplo, porque as rendas, primeiro, há que explicar e recordar que as rendas é um custo muito significativo para as nossas empresas, não é? Se olharmos para a estrutura destas microempresas, porque o setor é fundamentalmente microempresas, se olharmos para a estrutura, nós temos os produtos num primeiro patamar, os custos laborais, mas logo de seguida temos as rendas como um dos custos principais destas empresas, quando falamos de arrendamento. E o caso das rendas é um bom exemplo e é fácil de se perceber. O que se está a fazer é criar uma moratória. Portanto, o Governo fez uma proposta, a proposta foi aprovada na Assembleia e o que está em vigor é a possibilidade destes arrendatários não liquidarem as suas rendas agora neste estado de emergência porque estão encerrados, mas vão liquidar essas rendas conjuntamente com as rendas que se vão vencendo entretanto, no momento posterior em que o estado de emergência será levantado. Aquilo que nós dizemos é que, obviamente, vamos sufocar as empresas nessa altura. Nós estamos a criar agora algum alívio, é um facto, mas depois, quando acabar o estado de emergência e a Caixa Registradora continuar a não ter dinheiro a cair, nós vamos sufocar as empresas porque vão ter que pagar estes valores. Provavelmente, se não pagarem, ainda acrescidos de juros de mora e ainda por cima com a possibilidade eventualmente do senhorio promover ações de despejo, porque só no estado de emergência aqui há a salvaguarda de não poderem proceder a ações de despejo. Portanto, o que nós pugnamos e defendemos é que de facto haja aqui uma isenção do pagamento e não uma moratória. Tudo o que está a ser feito vai nesse sentido de criar agora um paliativo, é um alívio temporário, mas que depois, a curto prazo, terá que ser pago com acréscimo de custos, sendo que as empresas vão continuar em grandes dificuldades, mesmo num cenário de retoma, porque a confiança do consumidor vai demorar a restabelecer-se, porque sabemos que os rendimentos da população em geral vão estar diminuídos, porque sabemos que os hábitos também vão mudar e, portanto, tudo vai ser muito complexo. E aquilo que nós temos defendido na questão dos impostos, na questão das rendas, é que de facto haja aqui isenções, e não é novidade, porque há outros países que o fizeram, portanto isto não são propostas inovadoras, são propostas que de facto permitem às empresas respirarem agora, mas poderem se reerguer mais tarde, porque o que nós estamos a fazer, e eu tenho dito isto muitas vezes, é que eventualmente estamos a tentar arranjar aqui uma cura, mas depois acabamos por vir a morrer mais tarde, não é? Não morremos da cura, mas morremos de seguida e, portanto, é isso que nós não pretendemos. A questão dos apoios financeiros, que também têm sido muito badalados e muito mediatizados, é um bocadinho a mesma coisa, porque o que nós estamos a provocar é um endividamento às empresas, elas endividam-se para pagar mais tarde, com custos acrescidos, como sabemos, e, portanto, as empresas que é um facto que estávamos sucessivamente com períodos muito positivos, o turismo cresceu sucessivamente, nós ganhámos todos os prémios que havia para ganhar, portanto 2020 era um ano de continuidade deste grande trabalho, só que as empresas prepararam-se para isso e também fizeram alguns endividamentos no princípio do ano, em janeiro, em fevereiro, e portanto tudo isto foi uma tempestade complicada e que se nós não apoiarmos as empresas agora, é difícil que elas tenham meios para se reerguerem. E há uma coisa que eu preciso dizer, já o disse várias vezes, mas não me canso de o dizer, que é,
Eu tenho ouvido sucessivamente várias intervenções no sentido de dizerem, bom, as empresas que já estavam meias doentes e que são pequeninas e que eventualmente não terão capacidade para resistir e provavelmente ficarão pelo caminho. Mas é isso que a Aresp não quer. A Aresp tem responsabilidades para com os seus associados, muitos deles microempresas, pequeníssimas empresas, porque é o tecido empresarial do setor, e nós temos a responsabilidade de segurar todas elas e, portanto, tudo faremos para que, em conjunto com o Governo, se encontrem soluções que, de facto, permitam a estas empresas, todas elas, sobreviver, que é esse o nosso objetivo. Ana, permita-me agora voltar a face da moeda para o outro lado e tentarmos aqui explorar um outro ângulo de análise. Não só o tecido empresarial, sobretudo da pequena restauração, tem de facto uma série de condicionantes ou condicionalismos, como ao mesmo tempo parece que tudo isto, toda esta pandemia, acaba por revelar algo que já todos nós suspeitávamos. É que o tecido é também ele muito frágil, ou seja, nós podemos até psicologicamente ter a sensação que estamos a enfrentar a Covid há meio ano, mas em termos práticos estamos a enfrentá-la há coisa de um mês e meio. Não é preocupante que o setor, e aqui está a tal outra face da moeda, não é preocupante que este setor pareça estar em colapso apenas um mês e meio depois de tudo isto estar a acontecer? Não, vamos lá ver. Eu já levantei um bocadinho o véu dessa pergunta. É preciso, nós não temos memória curta. Nós, muito recentemente, tivemos uma crise também que avassalou o setor, como outros setores da nossa economia, e que não foi assim há tanto tempo quanto isso, não é? Agravada, no caso da restauração e dos serviços de alimentação, com a subida do IVA, se bem se recorda, para 23%. Isto provocou no setor um rombo tremendo, porque nós não, volto a dizer, não devemos ter memória curta. O que aconteceu no setor foi gravíssimo, porque nós dispensámos muitos postos de trabalho, 60% do setor, e quando eu falo de 60% do setor estou a falar da hotelaria, da restauração, 60% estava em risco de falência, foi dados do Banco de Portugal na altura, e portanto vivíamos há bem pouco tempo uma situação muito complicada em que o capital das empresas foi-se depauperando, tínhamos de facto resultados muito negativos e a situação do setor não estava nada famosa. É verdade, como eu disse há bocadinho, que entretanto, com a reposição do IVA a 13%, com o reforço do poder de compra da população, como sabemos, com o facto de todo o trabalho desenvolvido no âmbito do turismo, que fez com que nós estivéssemos na moda, o crescimento do turismo, isso tudo permitiu às empresas irem equilibrando os seus capitais, fortalecendo as empresas, voltaram a contratar, como sabemos, fomos líderes da criação de emprego há bem pouco tempo, se bem se recorda um dos principais problemas do setor nos últimos tempos, e eu falei variadíssimas vezes sobre esse tema, era de facto a falta de mão de obra do setor. Se nós tivéssemos, a Aresp fez um inquérito também sobre esse tema o ano passado, e nós precisávamos de mais de 40 mil pessoas para trabalhar no setor, portanto, revela bem as nossas necessidades na altura, e tudo isto estava neste momento a ser equilibrado. E como eu lhe dizia há bocadinho, o ano 2020 era mais um ano fantástico, que toda a gente esperava para o setor. Aliás, janeiro e fevereiro, apesar de ser uma época baixa e tradicionalmente meses de menor procura, nós continuámos a crescer no setor, o que revela bem aquilo que nós estávamos todos à espera que fosse acontecer, que era um ano fantástico e tudo a correr lindamente. Então as empresas que já estavam a vir neste equilíbrio em janeiro e fevereiro, o que é que fizeram? Contrataram pessoas, fizeram investimentos, abriram novos espaços, fizeram endividamento para isto, apostaram na requalificação dos seus espaços, em compras de equipamentos e, portanto, com a esperança de que estariam a preparar a época da Páscoa, março, abril, não é? E depois a época considerada época alta, o que não veio a acontecer. Portanto, aquilo que me pergunta, a fragilidade do setor, é evidente que a fragilidade do setor resulta de tudo isto que eu lhe estou a dizer. As coisas, as retomas e as recuperações não se fazem estalando os dedos. Nós vínhamos a recuperar, é um facto, nós vínhamos sempre a crescer e os dados do turismo indicam isso mesmo, mas estávamos precisamente neste momento a ser ambiciosos e a criar a tal estabilidade para mais um ano de grande encaixe financeiro, digamos assim, ou pelo menos de algum encaixe financeiro. O que não veio a acontecer, portanto, a fragilidade resulta, obviamente,
de tudo isto que não pode ser esquecido, e também estamos a falar da tipologia das empresas. Já partilhei que, de facto, o setor é composto 99% por pequenas e médias empresas e 95% são microempresas, e, portanto, isto também traduz alguma fragilidade e pouca, sabemos que também existe pouca capacitação dos próprios empresários, que são muito micros, e, portanto, tudo isto não veio a ajudar a que houvesse robustez para aguentarmos esta onda avassaladora, não é? Ana, pelas informações que certamente vai tendo dia a dia, através das atualizações constantes dos seus associados, pela própria experiência que tem do setor, pelo conhecimento que possui, parece-me óbvio que não haverá propriamente uma época alta nos próximos meses relacionada com o turismo em Portugal de uma forma geral, ou seja, o mercado vai passar até final do ano a estar bastante mais dependente dos consumos internos. Estima que haja muitos restaurantes que simplesmente não vão voltar a abrir e já consegue ter uma estimativa percentual desse eventual cenário? Não, isso era uma das questões também que fizemos no nosso inquérito, e muitas das empresas o que nos responderam foi que à data não sabem o que vai acontecer. Algumas de facto assumem que vai ser muito difícil abrirem portas, mas é isso que nós temos que tratar agora. Tudo depende da intervenção que o Governo possa dar a este apoio agora nas empresas, porque se as empresas forem efetivamente apoiadas, haverá uma percentagem maior das empresas abrirem e reerguerem-se. Se, de facto, o dinheiro não entrar na tesouraria das empresas, como nós estamos a ver, porque é bom que se diga que as únicas medidas que estas empresas podem recorrer é ao regime do layoff, mas o regime do layoff sabemos bem que as empresas têm que encontrar financiamento para pagar 30% dos salários, e se as empresas não estão a faturar coisíssima nenhuma, como é que vão encontrar a possibilidade de pagar 30% dos salários? A proposta da Aresp era reduzir esta comparticipação das empresas para 10%, não foi aceito pelo Governo até à data. Portanto, temos o regime do layoff com estas contingências, e depois temos uma linha do microcrédito do Turismo Portugal, que também é um apoio financeiro que tem que ser pago, mas pelo menos não tem juros, é um apoio rápido, direto, de 750 euros por cada colaborador nas empresas, no prazo máximo de 3 meses. São estes apoios que estamos a falar, e esta só apoia microempresas. Não estamos a falar de mais nada. Porque depois as medidas que temos, como falei há pouco, são as tais moratórias ou então endividamento na banca. E endividamento na banca também é bom que se lhe diga que, além de estarmos a fazer endividamento para pagar depois, temos aqui duas contingências que é preciso também salientar. Uma delas é, se os prazos não forem encurtados, olhando para o fluxograma das linhas todas que estão disponíveis, quer para a restauração, quer para o alojamento, este pedido de aprovação de crédito pode demorar a ser aprovado no máximo 40 dias úteis. 40 dias úteis se respeitarem os prazos todos que lá estão no fluxograma das linhas. 40 dias úteis para estas empresas é demais. Significa que só daqui quase a 2 meses é que têm dinheiro a entrar na empresa? Não dá. Outra questão é que muitas destas empresas, microempresas, nem sequer vão ser elegíveis no âmbito destas linhas de financiamento, porque sabemos também que há sempre forma de fazer aqui alguma seleção por mais imposições e regras que o Governo tenha feito. E, portanto, na verdade é este o cenário que temos. E para responder à sua questão, tudo depende se vamos encaixar dinheiro nas empresas, dinheiro rapidamente, tornar as empresas possibilitar às empresas ter alguma liquidez, porque se não for assim, não vamos de facto ter a possibilidade de abrir portas, porque as empresas vão estar muito estranguladas e com muitas dificuldades financeiras, num cenário que diz e bem, em que a recuperação vai ser muito lenta e a confiança vai demorar muito tempo a acontecer. Vamos ter todos e a Aresp também já está a trabalhar nesse sentido, de criar condições mais seguras para o consumidor. Portanto, a segurança, quer a segurança e a saúde, vão ter que ter aqui uma importância muito maior, porque a procura vai mudar e a oferta tem que se ajustar a essa procura, o perfil do nosso consumidor também vai mudar e, portanto, nós temos que apresentar produtos
mais seguros, a questão da segurança e da saúde vão ter que ser de facto aprofundadas e o empresário vai ter que se reinventar no meio deste cenário todo, não é? Duas questões finais, Ana. Uma voltada para o consumidor e outra para o empresário. Começando pelo empresário. Neste momento, que tipo de apoio é que um proprietário de um restaurante pode usufruir através da vossa associação, sendo obviamente associado? Ou seja, em caso de dúvidas, face programa de incentivo ou de apoio, por exemplo, o que é que tem que fazer em termos práticos? Bom, nós criámos um gabinete de apoio a esta crise e está a funcionar 24 horas por dia, sábados e domingos. Há uma linha disponível que está no nosso site que podem contactar e nós estamos aqui permanentemente a fazer esse apoio a todas as dúvidas. Mais do que isso, estamos a fazer as próprias candidaturas. Aquele exemplo que eu lhe dei da linha do Turismo Portugal é um formulário muito simples que deve ser feito na plataforma que o Turismo Portugal criou, mas mesmo isso, atendendo ao perfil de empresários que temos, mesmo isso às vezes é difícil e os próprios técnicos de contas também não ajudam e não conseguem muitas das vezes ajudar e nós fizemos imensas candidaturas e estamos disponíveis para continuar a fazê-lo sempre que o nosso associado solicite essa ajuda. Depois, temos no nosso site uma série de guias para o preenchimento do layoff, minutas de cartas, para as rendas, que cartas é que devem mandar para os senhorios, tudo o que são instrumentos vitais para que o empresário tenha que recorrer, está tudo disponível no nosso site, exclusivamente a maioria das informações genéricas vão para todos os empresários do canal Horeca, aquilo que é trabalho especializado, pareceres, minutas, guias, guiões de orientação é para os nossos associados e eles têm acesso reservado a toda esta informação. Também fizemos outra coisa que é importante e que já agora, se me permite também divulgar, nós criámos uma plataforma de monitorização dos financiamentos, ou seja, estamos a pedir aos nossos empresários que nos relatem como é que estão a correr os seus pedidos de financiamento. Criámos esta plataforma há cerca de 2 dias, já temos quase 200 respostas de empresários que nos dão conta dos constrangimentos que estão a ter nos pedidos de financiamento, documentos que estão a ser pedidos que não deviam de ser pedidos, prazos que estão a ser derrapados e que não deviam de ser derrapados, informações que não são corretas, enfim, há um conjunto enorme de constrangimentos que está a ser relatado através desta plataforma e, portanto, se os empresários quiserem partilhar connosco os constrangimentos que estão a ter, o nosso objetivo é congregar esses constrangimentos todos e tentar resolver cada uma das situações e, portanto, estamos aqui também disponíveis para ajudar nestes processos que estão certamente pendentes e com muitos entraves. E, portanto, estamos ao dispor 24 horas para ajudar naquilo que os empresários precisarem, até porque, como imagina, são muitas as dúvidas e muitas as incertezas do que é que devem fazer e como é que devem fazer. E às vezes o que eu costumo dizer é não hesitem, contactem-nos, porque às vezes há decisões que são tomadas que depois têm consequências graves no futuro e que deviam ter sido ponderadas previamente. E uma derradeira questão, Ana. Que mensagem final gostaria de deixar a todos nós, que somos consumidores e clientes de restaurantes, sendo certo e sabido que o regresso vai ser feito de uma forma muito paulatina e se calhar estaremos a falar provavelmente só de meados de maio em diante? Bom, a mensagem que eu gostava de deixar é que confiem no setor, não é? Porque o setor já deu provas ao longo dos vários anos que também é resiliente e que consegue, de facto, dar a volta às situações mais difíceis. E nós, a Aresp já está a preparar algumas orientações para que quer a hotelaria, quer a restauração se preparem melhor para o futuro. Como eu lhe dizia há pouco, quer ao nível da segurança alimentar, os procedimentos que devemos ter no futuro, quer ao nível da saúde de pessoas, quer clientes, quer colaboradores. Portanto, estamos a trabalhar num guia que permita às empresas assegurar melhor todas estas valências e deixar esta mensagem ao consumidor, que nós, de facto, vamos saber assegurar estas responsabilidades, vamos saber melhorar os nossos serviços do ponto de vista da segurança e da saúde ainda mais, porque, como sabe, o setor sempre teve regras muito apertadas relativamente às questões da segurança alimentar e da saúde também dos seus colaboradores e clientes e, portanto, agora vamos ter que intensificar isso tudo para que, de facto, o consumidor
tenha confiança naquilo que nós sabemos fazer e que de facto é inigualável, não é? Nós temos um produto, a nossa gastronomia é, por excelência, vou-me atrever a dizer, a melhor gastronomia do mundo e, portanto, vamos ter que conquistar outra vez a confiança do nosso consumidor e vamos sabê-lo fazer e deixar esta mensagem que o consumidor estará salvaguardado naquilo que é a prestação dos nossos serviços. É para isso que nós vamos trabalhar todos.